São mais de 20 mil alunos e várias instituições de ensino superior em campus e região, produzindo informação e conhecimento de qualidade. Se você faz parte desse grupo, esse programa é para você. Começa agora o Mundo Universitário. Vamos falar sobre as moedas virtuais, um tema muito interessante que tem ganhado repercussão no Brasil e no mundo. Afinal de contas, vale a pena investir nas criptomoedas? Quantas são? Quais são? De que forma você, universitário, pode fazer esse investimento? Então, para falar sobre isso, nós chamamos aqui dois especialistas na área, um economista, nosso grande conhecido aqui, velho conhecido, Alexandre Delvaux, que vai dar um panorama econômico sobre a questão, e também o professor Thiago Samar, que é analista de sistema, conhece tecnicamente a questão e, inclusive, é investidor. Vai dar umas dicas importantes para a gente aqui. Vamos começar, pessoal, uma visão econômica da questão. Alexandre, moedas virtuais dentro da economia mundial. Dá um panorama sobre essa questão para a gente, por favor. Bom, as moedas virtuais, aí, a bola da vez, Bitcoin, né, que foi notícia nos jornais nesses últimos meses, tem sido um assunto recorrente nos jornais, entre os jovens, porque está todo mundo, o que é isso? Né? Primeiro, eu vou dar uma definição minha e bem simples. É um tipo de moeda diferente das moedas que a gente conhece hoje, moeda metálica, de papel ou cartão, né? É um instrumento que foi criado, a meu ver, com a finalidade de revolucionar essa questão da moeda. A moeda como meio de troca, como reserva de valor, como padrão de valor. Tiago, então, desvenda essa questão para a gente aqui. Como é que foi criada a Bitcoin, né, que é dessas criptomoedas, as moedas virtuais, a mais conhecida? Como é que ela surgiu e como é que pintou o seu interesse em investir? Então, Rodrigo, as criptomoedas surgiram em 2009, né? Existe um pseudônimo do criador, Satoshi Nakamoto, que é considerada a pessoa que criou, né, essa criptomoeda Bitcoin, que é a mais famosa e a mais valorizada hoje no mercado, né? Essa pessoa, na verdade, ela não é totalmente identificada, né? É um pseudônimo, teve um boato, né, que um japonês criou, né? Só que ainda está no ar e essa pessoa não é totalmente identificada. A gente só tem esse pseudônimo dele, né? Fora Bitcoin, existem milhares de moedas, criptomoedas no mercado. Bitcoin é a mais valorizada, além de ser a primeira lá que foi criada em 2009, né? Como que ela funciona? Na verdade, ela é totalmente descentralizada. Então, não existe, como o professor Alexandre falou, um banco, um país que garanta aquele fundo, né? Que garanta aquela moeda. Então, ela tem o valor monetário, só que ela não é impressa, é totalmente digital, né? E dessa maneira que acontece? Existem os chamados mineradores, que todos já devem ter ouvido falar, que mineram Bitcoin. O que são isso? São pessoas que cedem processamento do seu computador para controlar as transações realizadas de Bitcoins. Então, o que acontece? A cada processamento que ele faz, ele ganha frações de Bitcoin, né? E com isso vão gerando novos Bitcoins para o mercado. Então, as pessoas fazem o quê? O Bitcoin hoje você negocia ele comprando de outras pessoas. Então, por exemplo, no Brasil, a gente já tem algumas empresas especializadas, corretoras, né, onde você pode tanto vender ou comprar Bitcoins. Então, com isso, você consegue facilmente entrar nesse mercado. Obviamente que com as questões de economia, há seus riscos, né? Falando em risco, Alexandre, uma moeda que ninguém sabe quem criou, que não tem banco central que garanta, vale a pena investir? As moedas foram criadas originalmente para ter alguma segurança para alguém que vai usar, vamos dizer assim, guardar como reserva de valor. Então, se você pensar um pouquinho na história da moeda, começou com a troca de mercadorias, o escambo. Você trocava uma vara de pescar por um casaco ali. Quem estava fazendo aquela transação sabia, valorizava a sua vara de pescar com um casaco, e o inverso é verdadeiro. Depois apareceram os metais preciosos, né? Aí trocar uma pepita de ouro por uma vaca. Aí
Com a evolução, e a gente não vai dar uma aula de economia monetária aqui, nem tratar desse tema, a moeda virou, né, uma moeda de confiança. As pessoas precisam de ter alguma garantia de que aquele papel, aquele valor que conta lá no que consta lá no seu saldo bancário, aquele cartão que vai usar, né, tem aceitação. E aí surgiram as moedas criptografadas, as moedas virtuais, né, como uma revolução. Qual é o problema que eu vejo nisso? A falta da garantia, né, é o principal. Há um risco associado a investir nisso, eu não tenho a menor dúvida disso. E se você me perguntasse, Alexandre, você indicaria um investimento desse? Eu provavelmente iria responder. Se você me perguntasse isso em janeiro do ano que passou, eu não indicaria. No entanto, quem investiu R$1.000 sacou, em teoria, 15 mil. Quem investiu R$1.000 em janeiro de 2017 sacou em dezembro de 2017 15 mil. Quem investiu 10 sacou 150 e aí por diante. Ou seja, nenhum ativo rendeu tanto quanto essa moeda virtual. Então, ainda assim você não recomenda? Não, porque na economia a gente aprende que quando alguém ganha muito, alguém perde muito. Provavelmente alguém perdeu ou vai perder, mas com certeza algumas pessoas muito espertas ou sortudas, né, ou que enxergaram essa oportunidade, investiram para ganhar 15 em um ano. Então, eu penso assim, a história, né, que eu aprendi com a minha avó, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Se você quiser investir nesse tipo de moeda, bota um pouquinho de dinheiro, começa a conhecer o investimento. Com certeza, essa história vai crescer, vai rodar, ainda vai rolar por muito tempo. É possível que muitas pessoas ganhem, outras tantas perderão, mas essa é uma moeda que veio para ficar. E na nossa primeira conversa, eu entendo como uma grande evolução. A própria moeda, como a gente conhece hoje, tende a evoluir para esse mecanismo de troca que vai tirar das nossas vidas o papel, vai tirar das nossas vidas a moeda metálica, até o cartão de banco. Vai ser a moeda que vai estar voando, vai estar na nossa mão e vai estar na nuvem. Esse é o caminho, né? Que, aliás, é a tendência do mercado monetário, porém, que aumentará o risco, aumentará a instabilidade econômica, que um dos grandes problemas do capitalismo moderno é a instabilidade associada a essa moeda que se baseia unicamente na confiança, sem nenhum tipo de lastro, né, sem nenhum tipo de valor concreto associado a ela. Alexandre, pelo que você está dizendo para a gente aqui, é uma possibilidade de investimento de alto risco, em função de ser algo novo, ainda não tem métrica de identificação de comportamento, de tendência, e dependendo do perfil do investidor, talvez valha a pena você investir um percentual, né? Falando em investidor, e agora sim, você me responde como um investidor o que te levou a investir na Bitcoin, e para o nosso telespectador aí que está nos assistindo, dá uma dica aí, como é que ele faz para conhecer um pouco mais da moeda e a forma de adquiri-la? Então, até como o professor Alexandre comentou, é um mercado completamente especulatório, né? Até como você comentou aqui agora, eu investi também um pouco no final do ano passado, e do final do ano passado para agora, nesse começo de ano, realmente já tive uma queda, né? Então, quer dizer, você tem o risco de perder é certo, às vezes, você ter. Mas a especulação de crescimento dessa moeda, por exemplo, nesse ano é grande. Então, por exemplo, eu tenho dinheiro lá, eu sei que nesse momento eu perdi, mas o negócio é investir e ter calma, né? Essa questão de economia, se você logo ficar assustado, você vai acabar perdendo dinheiro facilmente. Mas a questão de como a gente pode obter e a importância de onde obter, né? Como essas moedas, elas não têm um fundo garantidor, então, na verdade, você compra diretamente de pessoas, né? O principal para você começar a ter moedas, né, criptomoedas, você precisa ter uma carteira digital, né? E onde abrir essa carteira digital é de suma importância, porque ela vai ser armazenada de forma similar, comparando, né? É como se fosse um arquivo de texto onde vão ter os identificadores da sua moeda. Então, por exemplo, se você perde esse documento, esse arquivo, você simplesmente perdeu o seu dinheiro. Então, a importância de ela estar armazenada em um local seguro, você ter uma empresa realmente consolidada no mercado para poder adquirir, que ela faça a gerência da carteira virtual sua, é de suma importância. No Brasil, a gente tem diversos corretores e é sempre importante ficar atento de tentar adquirir, negociar nas corretoras com maior movimentação mensal de bitcoins, porque aí você vai ter o quê? A variação, né, de compra e venda da moeda, que pode ter essa oscilação, às vezes, inclusive de corretora para corretora. Então, é importante ficar atento a isso. Além da questão técnica, né, que eu acho que, apesar de estar um pouco fácil, ainda não é um instrumento de acesso à maioria das pessoas, isso vai dificultar uma massificação, né, do uso do Bitcoin
como uma moeda de troca, como um meio de troca, melhor dizendo, existe, né, o risco também que ele citou, mas principalmente um outro fator que é importante a gente acompanhar é o número de empresas que aceitam esse instrumento como meio de troca, porque se realmente esse número crescer, a gente pode até nos entusiasmar, pode até acreditar ainda mais nesse novo ativo financeiro que surgiu e veio para ficar. Agora, é claro que se a circulação for restrita, me parece que ainda existe uma restrição à emissão para 21 milhões de bitcoins hoje, é o protocolo de emissão, o professor Thiago pode falar sobre isso, quer dizer, é um modelo muito bem feito, muito bem fechado. Agora, transformá-lo em investimento, que eu acho que está associado a esse espírito aventureiro das pessoas, os investidores ousados, que vão... Né, esse que eu falei que aplicou 10 mil e ganhou 150 mil deve estar muito feliz. Agora, aquele que aplicou no final do ano 30 mil, hoje está com 20, não deve estar tão feliz assim. É uma questão de escolha. Eu acho que esse tema que você escolheu para falar muito interessante, a gente demandaria ter mais tempo para falar sobre ele, mas eu pelo menos sou entusiasta, né? Mas não tanto como investimento, para entender que o risco é muito alto e a possibilidade de perda é grande, mas sim como uma etapa na evolução da história da moeda. A moeda papel, a moeda metálica, a moeda de plástico, né, como esses instrumentos que a gente conhece, serão substituídos por um novo instrumento que quem sabe não é, né, o Bitcoin ou outra moeda com outro nome, ou uma moeda desse tipo. Bom, professores, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Eu acho que foi um bom resumo, esclarecedor para você sobre investimentos em moedas virtuais. Muito cuidado com o tipo de investimento que você vai fazer. Como o professor Alexandre falou aqui, não vale a pena concentrar todos os ovos na mesma cesta. Trata-se de um investimento de alto risco e é importante, dentro do seu perfil, você avaliar se esse tipo de investimento é uma possibilidade para você.